Bora, vai começar. Vamos seguindo aqui com o nosso programa na Rádio Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil. Agora para a Rede Brasil de televisão. Sempre no oferecimento de Cofrio, o sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Com a gente no programa tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalhando pela valorização da vida. Café Sossego puro das montanhas do Espírito Santo. Café Sossego arábica, não tem conservante, é delicioso. Café Sossego com a gente no programa. Turma, ele nasceu em Muniz Freire. Antes de chegar a Cachoeira de Itapemirim, passou por Cariacica, Barra de Itapemirim, passou por Guaçuí, Alegre, e depois veio para Castelo e só depois para Cachoeiro de Itapemirim. É o Igni Mansur, apaixonado pela cidade de Cachoeiro, assim como nós temos outras pessoas também que não são nascidos aqui. O Mansur é cachoeirense de coração e já recebeu também título de cachoeirense. Foi escolhido como cachoeirense presente há anos atrás. Está aqui para falar um pouco da história dessa cidade, a história desse estado. Mansur, uma honra, uma alegria muito grande receber você aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, eu que me sinto honrado ao lado de um amigo de tantos anos, né, que prossegue aí na mesma luta. A gente vê que a cidade caiu por determinados motivos que a gente pode abordar, né? Uhum. Mas você está presente, nós estamos presentes. Que bom receber. E não vão derrubar a gente fácil, não. Bem, você foi vereador em duas oportunidades. Dois mandatos. Dois mandatos, né? E no outro, 4 meses. 4 meses, exatamente. Alguma decepção quando, não por não ter sido reeleito agora, mas alguma decepção na política quando foi vereador? Porque você foi um vereador diferente daquilo que nós estamos acostumados, não é? Decepção? Não tem decepção, porque a gente que vive isso, é estudioso, né? Tem motivos nobres, né? Isso é a coisa mais natural. Age certo que você vai se ferrar. Né? Isso está escrito lá em Maquiavel, que foi um que também se ferrou por conta disso. Então, age certo, você vai se ferrar. Então, como eu procuro, não estou dizendo que não estou me auto-julgando, não. Como eu procuro fazer certo, né? E sei disso, né? Leio muita história, né? De Cachoeiro, onde for, né? Então tem que admitir o seguinte, não posso me aborrecer. É o fato que acontece com outros, que eu sei da história, certamente vai acontecer comigo e com aquele que procurar agir com correção. Vai pagar caro. Eu queria aproveitar a sua vinda aqui e começar num assunto que eu já falei disso aqui no programa, e, aliás, em outros programas, em outras emissoras que também apresentei, que é relacionado às lideranças. Claro que isso é uma questão nacional, não é só local. Né? O país, nós não temos hoje as lideranças que nós tínhamos no passado. O Espírito Santo não é diferente, Cachoeiro também não é diferente. Aí quando a gente fala de liderança, a gente pensa na liderança política. Não, liderança empresarial. Cachoeiro é uma cidade que está empobrecendo. Quando eu falo de empobrecendo, não estou falando só economicamente, estou falando na questão cultural também, estou falando de tudo isso, não é? Parece que a gente deixou de produzir grandes lideranças, boas lideranças no meio empresarial, no meio político. É isso? Olha, falando especificamente daquilo que eu vivi, que nós estamos olhando, né? Um dos problemas graves, né? Que nós temos tanta gente boa em Cachoeiro, né? A quantidade de gente que você entrevistou aqui, gente boa, tanta gente boa, aí, vai me permitir, eu não queria falar muito em política, mas tem que pôr um pezinho lá. Claro. Aí você vê, na Secretaria de Governo do município, praticamente todo mundo de fora. Com tanta gente de qualidade. Exatamente. Né? Isso aí tem um preço muito sério. É esse que nós estamos lamentando. A cidade não mudou. Continua criando gente importante. Só que a administração vai lá atrás gente de fora. Sem nenhum comprometimento, sem nenhuma história com essa cidade. Exatamente. Sem nenhum conhecimento. Não estou nem fazendo crítica pessoal a esse aqui. Claro. Estou fazendo crítica a quem escolhe as pessoas, algumas de qualidade, mas as pessoas erradas, por quê?
é a nossa cidade, né? Não é a minha cidade, não, é a nossa cidade. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, Verdade. você tem, né? Você não vai trazer aqui para o seu programa gente de fora que não tem nada a ver com cachoeiro. Sim, né? sim. E há, de certa forma, com todas as formas, é exatamente o que a administração faz. O que você não faz. É. Né? Interessante porque, por exemplo, o Mansur é secretário. Aí se o Mansur vai lá na Praça da Bandeira, vai lá no Zumbi, vai lá no Village da Luz, vai no Coronel Borges, as pessoas te conhecem, sabem que você é de Cachoeiro, sabem que você é o secretário, e falam, Mansur, buraco aqui tem que consertar, olha, o posto de saúde está sem médico, olha, não é isso, a rua está suja. Existe essa relação. Secretário, eu vou falar uma coisa para vocês, secretário que estão de fora aí, se eu encontrar, eu não sei quem. Eu também não sei. Eu não sei. Não, eu vou encontrar, não sei. Não posso nem cobrar dele, porque eu não sei. Eu também não sei. Até vai como brincadeira que eu não tomei como ofensa. Né? Eu fiz um requerimento quando era vereador para que eles me indicassem de todos os secretários, e um certo nível de secretários lá em cima e subsecretários, me mandassem de todos onde que eles votavam. Né? Eu, se fosse administração, esfregava na cara do vereador. Não, está aqui, ó. Isso, né? exatamente. Mas falaram que não, vai na justiça eleitoral que lá tem tudo. Quer dizer, não tem coragem de chegar e esfregar, porque sabe que está errado. Né? Sabe que são outros compromissos que não falando nem bem nem mal, mas não são compromissos com a cidade. São compromissos com quem está vindo, com quem... E aqui nós não estamos nem falando de competência, né, Marcelo? Não, nem nada não, disso. Nós estamos nem culpando o secretário de nós estamos falando de pessoas que não têm nenhum comprometimento com a cidade. E mais do que isso, por causa disso, que a nossa reclamação inicial aqui, por que a nossa cidade está descendo? Porque aqueles que têm futuro não são aproveitados. E vem gente de fora que mudou, agora trocaram 2 secretários. Né? Então, se vai embora, eu não sei quem é. Não sei quem é. Então, isso aí acaba pesando na cidade. Nós estamos aqui hoje para falar de história de Cachoeiro, isso aí com certeza vai pesar na história e vai pesar negativamente. Né? Lá na frente alguém vai debater, teve um prefeito em Cachoeiro que trouxe o pessoal de fora para cá e tal, as pessoas não tinham comprometimento, foi uma desgraça para a cidade. Nós podemos começar falando de Abel Santana aqui, dessa liderança que foi. Quem foi Abel, hein? O Abel Santana foi justamente quando eu estava vindo para Cachoeiro. Quando eu vieram o Nelo, né, o Abel, mais ou menos nesse período, né, é um homem que nasceu na roça, né, criou a Faculdade de Direito de Cachoeiro, né, e teve uma grande presença em Cachoeiro. Inclusive, eu conversei com ele umas 3 ou 4 vezes, era menino, né? Sim. Até uma vez ele andava armado, porque naquele tempo da roça, né? Sim. E exatamente, que eu morava nessa rua aqui, né? Uma vez veio o seu Nelo a pé, que ele morava aqui, né? Uns 2 quilômetros, 1 quilômetro para dentro, né? Vem o seu Nelo a pé, eu falei assim, nossa, o prefeito, o ex-prefeito, a pé, não tem um carro, né? Eu cheguei e abracei ele. Quando eu abracei, peguei um negócio estranho. Era a árvore. O que é isso, seu Nelo? Não. É a árvore. Então, porque naquele tempo, né, o homem da roça andava armado. Mas, para mim, um excelente caráter. Foi, né? Nunca ouvi falar mal do seu Nelo. Do Abel. Do Nelo também. Mas nunca ouvi falar mal do Abel. O Castelloni, na reeleição dele, que o Abelzinho foi vice. E o Abelzinho uma figura extraordinária também. Também. Mora no meu coração também. Extraordinário, diferente também. Abel diferente. Entrou para a política, foi vice, exemplo do Mansur, não precisa ser político, não precisa de mandato, entra só para ajudar. E aí, interessante, porque eu ouvi muitas pessoas falar o seguinte, eu não votaria em Castelloni, vou votar por você. Você não, Abelzinho, votar pelo seu pai. Olha que coisa interessante, não sei quantos anos tem que o Abel foi prefeito aqui. Foi na década de 60. Década de 60. As pessoas devem isso ao Abel. Foi quando a Faculdade de Direito é de 66, então deve ter sido de 65 a 68. Quando ele foi, isso aí, exatamente. E o Abel fez parte dessa história, não fez grandes obras, né? Mas fez parte de uma outra relação, que fez um trabalho social. Bem a cidade, porque aquele tempo era de um tempo diferente. Né? Era outro... Mas fez a Faculdade de Direito.
Foi o primeiro, um cidadão, me perdoe a expressão, um cidadão analfabeto que fez a primeira faculdade, a faculdade de Direito de Cachoeiro. Teve a outra também das irmãs, né? Mas a faculdade pública fez a primeira. Né? E analfabeto e foi o primeiro. Analfabeto, mas muito responsável. Eu convivi nesse tipo de relação com ele, né? Então, tem muita honra de fazer. Eu te contei a história aqui, fora do ar, como que eu conheci o Mansur. E aí eu não me lembro ontem, mas tem muitos anos isso, mas muito tempo. Eu estava num local público e o Mansur estava conversando com um grupo, falando para um grupo de pessoas, e eu fazia parte desse grupo. E o Mansur falava de que maneira ele discutia Cachoeiro com o Dr. Gilson, que foi prefeito de Cachoeiro, médico brilhante. O Gilson foi prefeito aqui. E eu lembro de uma fala sua, eu nunca esqueci daquilo. Você falava assim, olha, gente, eu e o Gilson, a gente sentava ali, porque o Gilson é dono do hotel aqui, o Tabira Hotel, na Rua dos Bancos, os mais novos, a Rua dos Bancos ali. E o Mansur falava para esse grupo que eu fazia parte, que eu estava lá, dizia o seguinte, olha, eu e o Gilson, a gente sentava no meio-fio para discutir o futuro, em frente ao hotel, na Rua dos Bancos, na Capitão Deslandes, para discutir o futuro da cidade de Cachoeiro. A gente sentado ali até altas horas da madrugada, o que nós poderíamos fazer, Eu não consigo imaginar alguém fazendo isso, até de madrugada, discutindo a cidade, discutindo o futuro do povo. A visão que eu tenho é que as pessoas estão discutindo o futuro dele. Como é que vai fazer na política? Como é que vai fazer para isso ou para aquilo? Eu acho que tem um pequeno sinão aí, que o Gilson não era na rua, não, era na casa dele. Na casa dele. Que era no terceiro andar. Né? E eu era encantado, porque tinha um elevador que eu nunca tinha visto. Aquele elevador, né? Então a gente conversava muito, porque o Gilson tinha realmente essa visão seríssima. Né? E a gente sentava na praça, era com o doutor João Madureira, com o Valadão, com o Zé Carlos Carvalho, que foi ministro. Foi ministro né? E o governo do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique. Então, com eles a gente sentava na praça, que era mais... Né? Depois a gente saía de madrugada e ia para casa. Atravessava a ponte lá, sem perigo nenhum. Sem perigo nenhum. Mas o Dr. Gilson também foi... Você acha que os mais novos... Por que a gente fala de liderança? Nós precisamos falar de lideranças no meio empresarial. Aí vamos falar de Severino Matias, nós vamos falar de João dos Santos, nós vamos falar da Itacá, o Zé Rogério, nós vamos falar de um monte de empresários aqui, Renê, um monte de empresários aqui que lutaram pela essa cidade, brigaram pela essa cidade, não estavam, não tinham uma visão só do seu negócio. Eles iam para além disso. O Renê ia para além do negócio dele, não é isso? Sim. O João Santos participava da vida da cidade, não, ia para além do negócio dele. Enfim, é isso que eu queria conversar com você. Eu não vejo os filhos, netos dessas pessoas com essa participação. O que é isso? Mas vamos falar depois do intervalo comercial? Isso, já. Isso. Intervalo comercial e voltamos já para falar disso aqui no programa. Segura aí. Vamos seguindo aqui com o nosso programa nessa manhã especial de quarta-feira, aqui na GDS Web Rádio Brasil, Rádio Mania FM e Rede Brasil de televisão. Obrigado aí pela sua companhia, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente no programa, tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro, uma completa estrutura hospitalar oferecendo os melhores serviços a toda a população. 3526-6166, café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão, arábica, não tem conservantes. Gostoso demais o café sossego, delicioso, café sossego com a gente. Conversa hoje com Igor Mansur. Igor Mansur é advogado, apaixonado pela cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e aí cuida da nossa história. Ele trouxe aqui, olha, um monte de coisa que eu não consigo mostrar para você, um monte de coisa aqui, um monte de presente maravilhoso, falando da história de Cachoeiro. Então o Igor, para falar da história da nossa região, o Igor teria que ficar 3 dias aqui pelo conhecimento, pela bagagem que ele tem.
Então, como o nosso programa o tempo é curto, a gente vai falando de algumas coisas. Liderança empresarial. Severino Matias, João Santos, enfim. Essas lideranças, elas não foram substituídas. O filho não fez como o pai fazia. O que faltou nisso, Mansur, como é que você vê isso? Porque as indústrias elas foram crescendo, né? Uhum. O Severino veio do Nordeste. Sim. Né? E parou em Cachoeiro por engano, porque ele iria, não sei se é para São Paulo, mas isso eu ouvi dele lá atrás, né? E aí foi ficando. Foi desenvolvimento, foi crescendo, né? Produto de ótima qualidade, né? E só que teve um momento em que ele não conseguiu olhar além da indústria em si, que já é muito olhar a indústria em si, né? Sim. Com a grande indústria, né? Aí é um defeito também que não é só do político, né? São de todos nós, né? Claro. Pessoas, né? Certamente, não vou falar dele, estou falando de todos, ele não soube fazer a transferência na hora certa. Entendi. Então, quando acabou o tempo dele, ele não tinha sucessor. Quer dizer, tira ele, estou falando de todos. Sim, né? sim. Quando foi fazer a transferência, não tinha sucessor. Aí foi para baixo. Né? Então, esse também é um problema sério, público e privado. É uma coisa que a cidade precisa discutir. Porque lá fora tem muitas oportunidades para chamar os nossos filhos. Não é isso? Né? Exatamente. Tem muitas oportunidades. Então, se a gente não olhar para dentro de nós mesmos, e a grande realidade é a seguinte, a gente não olha. Às vezes, uns que são ruins mesmo, mas outros que não têm maldade, não fazem essa observação. Porque os nossos filhos, não todos, mas grande parte sai para estudar, por exemplo, aí conhece São Paulo, conhece Rio, aí conhece Vitória, a nossa capital, e vê lá um monte de oportunidade que nós não oferecemos aqui. E aí, claro que esse vai tocar a vida dele lá, não é isso? Sim. E aí, por exemplo, eu tenho um filho que foi para Vitória, ele não tem condição de voltar, porque ele trabalha com esse negócio de internet, não sei como é que chama, mas está tão alto o nível. O mercado está lá. O mercado está lá. Né? E o que fazer? O setor, aí na questão política... Isso que a gente tem que sentar, né? Público e privado. Sim. Primeiro tem que reconhecer que está errado, e 99%, nós estamos reconhecendo, né? Sim. Mas 99% de quem está errando igual nós não reconhece. Primeiro tem que ter reconhecimento, depois vamos sentar. O que nós vamos trazer para Cachoeiro? Né? Vamos pegar esse meninado que está indo para trazer para cá, para esses cargos de secretário. Não é isso? Ou subsecretário, ou não sei o que, secretário, né? Em vez de trazer gente de fora, sem nenhum conhecimento, comprometimento, nada. Mas sem nenhuma maldade com eles. Né? Sim. Então, uma falha grave é essa. Né? Não dá oportunidade. Se não dá oportunidade, você vai embora, não volta mais. Vai, tem oportunidade, fica lá, até porque o cidadão precisa tocar a vida dele, não é isso? E eu também que gosto de conversar, falo pouco, mas gosto de conversar, né? Quanta gente boa tem que não tem oportunidade. Né? Outra coisa, por exemplo, me permito falar, né? Já deve ter 20 anos que não tem concurso público na Prefeitura de Cachoeiro. Só entra lá alguns com qualidade, mas apaniguado. Né? Então, o apaniguado, quando mudou, perdeu. E aquele que estuda, aquele não tem chance. Né? Porque ele não vai lá para fazer média, puxar saco do prefeito, vai lá para fazer a coisa que ele aprendeu a fazer. Né? Então, esse conjunto de coisas, olha, não tem uma coisa boa para a gente falar hoje, né? Que traga efetivamente um avanço para a nossa cidade. Eu fico imaginando... E para a juventude. A gente conversava aqui fora do ar. Nós tivemos lá atrás, há 10 anos atrás, nós tivemos aquela enchente que levou um prejuízo material e prejuízo para a cultura. Nós perdemos tudo. Né? 10 anos depois, nós tivemos a última enchente aqui, que foi arrasadora. E aí... E vem mais. Exatamente, vem mais aí. Nesse período de 10 anos... nada foi feito nessa cidade para resolver. Por exemplo, a questão cultural, que nós estamos mais falando aqui da história, a Casa dos Bragas
ficou lá do mesmo jeito e veio outra enchente e perdeu. Agora está sendo renovado, você vai doar mais material para lá? Não, eu não dou. Ah, parou? Não, entendi. Por exemplo, esse livro aí foram 1000 livros. Uhum. Então não tem problema deixar 2, 3 lá. Sim. Né? Mas tem material que você não tem. Mas se deixar lá, vai perder. não vou deixar 50 livros lá. Sim. Uhum. Porque a chance de perder é muito grande. Exatamente. E pode perder tudo. Vai perder 1 ou 2, né? Às vezes a gente passa para alguém que até não vai usar, né? Então, mas em quantidade, livro raro, esquece, não faz situação. Esperava mais do atual governo na questão cultural, por ele ser de teatro? Olha, tirando a secretária, que eu tenho o máximo respeito, né? De cultura, que é a Fernanda. Isso. E alguns servidores, até os mais simples, né? Que trabalharam comigo, inclusive, né, tirando eles, né? Que tem que viver conforme as circunstâncias, a gente sabe como é que é isso, né? Eu não vejo progresso, não. Infelizmente, o prefeito falhou. Está falhando. Né? Que ela devia ser uma secretária poderosa. Né? O que ela falou está feito. Entendi. Né? Mas não faz. A impressão que tem que essa é minha falta poder a ela. Isso, né? essa é a minha impressão. Falta carta branca para ela. Eu praticamente não converso com ela, tá certo? Tenho amizade lá atrás, quando eu fui vereador, acho que é a primeira vez. Sim. Ela regia um coral, né? Isso foi 30 anos atrás. Sim. Né? A moça já trabalhava em cultura. Uhum. Para não ganhar nada. Era regente do coral. Né? Então, um dia, lá no Jardim da Infância, né? Eu estava lá porque eu gostava de cultura, né? Eles precisavam colocar uma bata. Não tinha dinheiro. Aí eu falei, cara, quanto custa para 30? Vamos dizer que ficava 1.500 somando tudo. Sim. Né? Eu tinha esse dinheiro, então Foi onde você a conheceu? Onde eu conheci, né? E ela, a vida inteira, ela tem esse reconhecimento que, para mim, foi uma coisa normal. Sim, né? sim. Mas eu vi, então, ali eu aprendi que essa moça... A gente fala muito de poder de secretário, né? A gente fala muito disso. E os ministros, o Bolsonaro fala muito disso. Não, ele decidiu, mas eu mudei, quem manda sou eu, que sou o presidente. É muito disso. E aí, voltando aqui para a nossa terra, e aí fora da Fernanda, não vamos esquecer a Fernanda aqui, a questão também, às vezes o secretário, ele está lá e ele depende daquele trabalho, depende daquele emprego. Diferente, você foi secretário de Cultura de Ferraz, aí você batia de frente com Ferraz. Não, Ferraz, vamos por isso aqui. E agora o Ferraz te deu muita liberdade. Né? Deixa eu dar um depoimento. Nunca bati de frente com o Ferraz, porque ele nunca... Não é isso? Ele nunca se contrapôs às coisas que eu fazia. Né? E, quando chegou 20 meses de mandato, eu fiquei com um pouquinho de medo. Mas medo meu, ele não tinha nada com isso. Sim. Né? Aí eu saí para advogar. Hoje eu não teria saído. Depois a experiência minha de vida, não teria saído, porque não tem nada que reclamar. Tudo que eu fiz, ele não atrapalhou em nada. Te deu liberdade. Pelo contrário, liberdade completa. Na liberdade completa. Então, e acho que eu fiz há pouco tempo, fui provocado por um amigo de coração do PT, né, que queria dizer, que eu fazia crítica à secretaria do PT, Sim. que queria saber o que eu tinha feito. Eu fiz um relatório escrito. De vez em quando até publico, coloquei na minha coluna, né? Então, aí, quando eu fiz aquele relatório, eu falei, caraca, quanta coisa foi feita. A coisa que você vai fazendo. E aí quando você para para botar no papel, caramba, fiz tudo isso. E não tinha, nunca. Eu tenho a maior honra de poder falar Ferraço, naquele tempo antigo. Mansur de esquerda, Ferraço de direita, isso, aquilo. Né? Que se isso tudo, né? Para mim, não teve, no meu tempo, claro que, aí eu estou falando, dando opinião própria. Né? Eu não conheço um secretário que tenha tido tanta liberdade quanto eu. Para fazer... É interessante, porque o Ferraz, a imagem do Ferraz é aquele cidadão, aquele prefeito tocador de obra, né? Isso. De obra, de cimento, de beira-rio, de linha vermelha e tal. A gente não tem uma imagem do Ferraz, assim... preocupado com a cultura, mas é o contrário, né? Não é isso? Dá toda a liberdade. E eu fiz questão, porque é muito fácil.
aqui não está sendo gravado, alguém pode gravar. Sim. Ótimo. Sim. Mas é muito fácil. Nós estamos lá fora conversando, eu começo a contar a vantagem. Não, que isso? Não. Quando eu saí, que aí eu precisava, eu falei assim, vou advogar. Né? Tinha 20 meses, né? Eu escrevi para o Ferraz. Né? Fiz questão de entregar a mão escrita, fazendo elogio a ele, né? E pedindo desculpa por estar saindo. Né? Aí, com o tempo, fui fortalecendo isso. Né? Né? E o Ferraz... Se o meu tempo, meus 20 meses de secretaria foram bons, e foram mesmo, eu não tenho a vaidade de fingir isso, aquilo, foram mesmo, boa parte eu devo ao Ferraz. E nós estamos falando do Ferraz aqui, você começou falando aqui da questão do secretário de fora. O Ferraz sempre montou a equipe dele com o pessoal da região, comprometido com a cidade, né? Até há pouco tempo era assim. Né? Até há pouco tempo todos os prefeitos faziam isso. Né? Então... Começou, na realidade, eu acho que, não sei se o Valadão, não sei se na última andar você trouxe gente de fora, eu acho que... Não lembro. O Castelhano trouxe. Castelhano trouxe o pessoal de Vitória, de Bom Jesus e tal. Eu acho que quem começou com isso foi o Castelhano. Foi mais. Acho que o Vitor gostou e falou, agora eu vou trazer todo mundo de Vitória. Só que agora é muito pior, né? Agora é muito pior, não dá para comparar. Meu irmão, quero agradecer muito sua vinda aqui no programa. Você sempre contribui demais com o seu conhecimento, com a sua cultura. Você tá na história dessa cidade. Meu irmão, obrigado por ter vindo aqui. É um prazer grande, tá? Prazer maior é muito meu, muito mais meu. Fico super feliz de estar aqui, a gente poder ter essa conversa independente, tá certo? Né? Eu falo o que eu quero, você fala o que eu quero, agora, dentro da responsabilidade que a gente tem. Exatamente. Mas sem a cobrança que às vezes fazem da gente, faz do homem público, faz do jornalista. Eu te parabenizo. Obrigado, amigo. Muito mesmo. Obrigado, uma honra. Turma, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco da Cofrio. Com a gente tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro, Café Sossego. Nós vamos a um breve intervalo comercial, porque nós vamos seguir aqui na Mania FM, vamos seguir aqui na GDS Web Rádio Brasil. Segura aí, voltamos já.